O Bruce Dickinson está longe de ser um dos meus vocalistas prediletos. Muitas vezes eu acho que ele exagera e parece mais um personagem do Fantasma da Ópera, ou imortal musical de Andrew Lloyd Webber com letras de Sir Tim Rice, do que propriamente um cantor de rock. Vira algo muito teatral, muito exagerado, muito derramado, que me incomoda um pouco. Mas a obrigação do jornalista musical, por isso que eu me considero muito mais um jornalista musical, eu trabalho muito mais com informação do que simplesmente crítica, é reconhecer o talento de um intérprete, de um instrumentista e de uma banda e colocar essa análise acima do meu gosto pessoal. E nesse ponto eu posso afirmar sem medo que o Bruce Dickinson é um dos principais cantores da história do heavy metal. Tá ali, acho que pau a pau com o Ronnie James Dio em termos de técnica vocal e um dos sujeitos que tem mais carisma nessa seara do rock pesado. Posto isso, o Bruce Dickinson também vai se apresentar no The Town, esse festival que parece Siri com Todd, que mistura punk com heavy metal e com reggaeton, sabe-se lá mais o que vai acontecer em setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O Bruce, sabe-se lá por quê, vai dividir o palco no mesmo momento em que bandas como Green Day, o lendário cantor Iggy Pop, o Supla, Inocentes e sabe-se lá mais o que eles vão colocar ali. Então é hora da gente dar uma avaliada no trabalho dele, muito mais no trabalho solo e a sua banda pré-Iron Maiden, o Samson, do que simplesmente ficar derramando comentários sobre os discos da Iron Maiden. Então, vamos a isso. A gente começa com The Mandrake Project, que é o mais recente álbum solo desse cantor e compositor inglês e que saiu nessa versão especialíssima do selo Wiki Metal. O que me chama muita atenção no Mandrake Project, além da qualidade musical absurda, é que os álbuns atuais muitas vezes se parecem uma coletânea de singles. Em tempos de streaming, em que você lança uma faixa nova a cada 2 semanas, quando você escuta um álbum por completo, ele raramente traz uma ideia, ele raramente traz um conceito. Fica um apanhado de faixas que não conversam entre si. O Mandrake Project é exatamente o contrário. As canções, às vezes, elas não funcionam tão bem quanto os singles, mas quando você escuta o disco por completo, vê que se trata de uma das melhores obras da carreira solo do Bruce Dickinson, algo que vai desde aquele rock mais épico ao qual ele costuma fazer, até influências de música erudita e um hard rock de primeiríssima qualidade. A produção é do Roy Z, notório colaborador do Bruce Dickinson, e as canções caminham entre essa coisa meio épica, meio mística que sempre caracterizou a obra do Bruce Dickinson, inclusive no Iron Maiden. Faixas prediletas? Como eu falei, é um disco que funciona por inteiro, é um disco que me encantou por inteiro. Mas se eu tiver que destacar alguma faixa, eu daria Sonata Immortal Beloved, que obviamente se inspirou na obra do grande compositor alemão Ludwig van Beethoven. Conversei com Bruce Dickinson sobre esse disco em 2023, quando ele veio para um evento, desses eventos de caçadores de quadrinho e gente que se veste como personagem do Pokémon. E a gente conversou muito sobre a qualidade do álbum e ele tinha falado sobre o quão ele estava feliz com esse resultado. Óbvio, ninguém vai falar para você que esse último disco é uma porcaria, mas eu tô aqui para vender. Mas no caso do Bruce, você via que era uma empolgação legítima. Foi uma das melhores entrevistas que eu fiz, aliás, e ele estava muito satisfeito com esse resultado. Eu recomendo muito The Mandrake Project, que é um disco no qual ele mostra uma sobrevivência além das canções que ele interpreta no Iron Maiden. É um disco, bom, a gente sabe que o Iron Maiden é uma ditadura, controlada a mão de ferro pelo Steve Harris, e do Mandrake Project é um sinal que o Bruce Dickinson pode escoar as suas ideias num terreno muito mais fértil e muito mais receptivo. Então, vamos começar com The Mandrake Project, que saiu numa versão lindíssima pelo selo Wiki Metal. O segundo disco é More Balls to Picasso, que é uma releitura do Balls to Picasso, o segundo trabalho solo do Bruce Dickinson. E aí eu te pergunto, será que vale tanto a pena você revisitar um disco e ainda por cima um disco que nem é o trabalho mais importante da sua carreira? O Bruce acha que sim. Embora traga o sucesso Tears of a Dragon, né, que é um reggae metal, por assim dizer,
o Bruce Dickinson permitiu fazer algumas alterações no trabalho. Uma guitarrinha aqui, um arranjo de cordas a colar, mas nada que altere a audição ou nada que mude tanto a concepção do álbum original. Eu acho muito mais recomendável para quem não tem o disco e gostaria de ouvi-lo de acordo com as sonoridades que estão sendo feitas hoje, do que o que era feito 30 anos atrás. Esse disco, mais uma vez, ganhou uma reedição caprichadíssima, cargo do selo Wikimetal, e que também pode ser comprado online ou em algo completamente arcaico nos dias de hoje, mas completamente essencial para pessoas como eu. É um local chamado Loja de Discos, que você não só encontra discos em vinil, mas encontra CD também. Aqui, como eu falo, às vezes esse vocal muito operístico do Bruce me dá uma certa canseira, e eu fico imaginando que ele está no cenário de Love Never Dies, que é a continuação do Fantasma da Ópera, feita pelo Sir Andrew Lloyd Webber, dessa vez sem Tim Rice. Agora, em termos de Bruce Dickinson, o que mais me chamou a atenção, o que mais me agradou, foi o relançamento, ou melhor, o lançamento da discografia do Samson em CD. E que lançamento? Saiu nessa caixa aqui, caprichadíssima, a cargo da Alien Records. O Samson foi a primeira grande banda a qual o Bruce Dickinson pertenceu, e na época ele atendia pelo nome de Bruce Bruce. E foi aqui que ele gravou 3 discos que se alternavam entre si: hard rock blues, que era uma especialidade do Don Samson, guitarrista e líder da banda, para algo mais direcionado a New Wave of British Heavy Metal. Survivors é o primeiro disco do Bruce Dickinson à frente do Samson e o primeiro disco do Samson. É uma coisa meio vai para lá, vai para cá, embora ele mostre muita personalidade no canto dele. O Bruce sempre foi um vocalista muito bem equipado em termos vocais. Tem algumas canções interpretadas pelo Paul Samson, outras pelo Bruce Bruce, e a versão em CD traz um bônus muito especial. Canções do Samson, que eram cantadas pelo Paul Samson e dessa vez interpretadas pelo Bruce Dickinson. Entre elas, It's Not Easy As It Seems, I Wish I Was the Saddle of a Schoolgirl's Bike. Uau, isso aqui parece letra dos Raimundos. Ou Tomorrow or Yesterday. É um bom disco, ainda não traz o Bruce Dickinson, que se tornaria lendário não só no Samson, como também no Iron Maiden. A situação melhorou com Head On, o segundo disco do Samson. Um detalhe curioso, é interessante perceber como na fase do Samson, o Bruce Dickinson era extremamente influenciado pelo Ian Gillan, o grande vocalista do Deep Purple e Black Sabbath. Aliás, muito influenciado, em algumas canções chega até a uma cópia. Eu perguntei ao Bruce sobre essa adoração pelo vocal do Gillan e ele fez uma pequena revelação. A audição desse disco teve a presença de nada menos que o Ian Gillan, que estava rodeando ali no estúdio. O problema é que o Bruce Dickinson tinha ido a um pub, bebeu muito mais do que ele deveria, muito pints a mais do que deveria, e protagonizou uma cena canhestra. Primeiro elogio que o Ian Gillan fez aos dotes vocais dele, ele saiu correndo para o banheiro para vomitar. E não de emoção, é porque simplesmente a cerveja e sabe-se lá o que mais o que ele comeu tinha dado sinais de não querer mais abrigar o estômago do Bruce Dickinson. O Bruce foi salvo pelo próprio Gillan, que catou ele pela camisa, limpou o vocalista e jogou ele num táxi. E até hoje o Ian Gillan tira sarro do Bruce Dickinson por causa disso. Shock Tactics é o terceiro disco do Samson e o terceiro disco com o Bruce Dickinson nos vocais. É um trabalho muito melhor desenvolvido deles e onde eles estão afinados com a vertente da New Wave of British Heavy Metal. E se no disco anterior, Head On, você tinha grandes canções como Vice Versa, esse disco aqui está repleto de pauladas como Riding with the Angels, Bloodlust e Go to Hell, que são as minhas prediletas. A versão em CD é acrescida de 3 outras canções, ou seja, altamente recomendável. Por fim, Live at Reading 1981, ou Live at Reading 81. Reza a lenda que foi nesse show que Steve Harris e Rod Smallwood perceberam que o Bruce era o vocalista ideal porque eles estavam procurando dentro do Iron Maiden. Não tenho a menor dúvida disso. É uma performance explosiva, é uma performance de um cantor que era um mestre
da sua arte de interpretação, e o Samson estava em ponto de bala. Uma outra curiosidade, o Thunderstick, que era o baterista mais presente ali na formação do Samson, que tocava escondido por uma máscara, tinha largado a banda. Entrou em seu lugar o baterista Mel Gaynor, um sujeito que bate muito pesado. Tempos depois, o Mel Gaynor integraria o Simple Minds, que é um dos grupos que fizeram história na cena pós-punk do Reino Unido ali nos anos 80 e se tornariam um dos principais produtos de exportação daquela região. O Simple Minds chegou a fazer um grande sucesso nos Estados Unidos. Mas essa é uma história para um outro vídeo. E aqui temos o Bruce Dickinson em toda a sua grandeza. Esses 4 discos podem ser adquiridos separadamente ou nessa caixinha especial que está quase terminando. Então, se você quiser conhecer muito a fundo o Bruce Dickinson e a vida pregressa do Bruce Dickinson, eu recomendaria você comprar essa caixinha e ter uma visão completa da evolução de um dos principais cantores da história do heavy metal. E para não dizer que eu não falei de Iron Maiden, o Bruce Dickinson gravou um dos meus 2 discos prediletos do quinteto inglês, que é Peace of Mind, que marca a estreia do baterista Nick McBrain e que você tem canções poderosíssimas como Flight of Eagles, Where It Goes There, The Trooper e Die With Your Boots On, que é uma canção que eu simplesmente adoro. Então, convido você a conhecer um pouco mais sobre esse grande cantor chamado Bruce Dickinson. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Se você não gostou, eu sugeria mandar para o Paul Di'Anno, mas creio que ele está impossibilitado de receber discos e fazer audições no momento. Então, mande para aquele seu fã que acha que o Paul Di'Anno é melhor que o Bruce Dickinson. Eu sou um desses que acham que o Paul Di'Anno é mais interessante no Iron Maiden que o Bruce Dickinson, então mande para mim mesmo, Sérgio Martins. Clique no sininho para notificações e logo logo a gente vai estar junto para falar mais um pouco sobre música. Até lá!